Capítulo 11. Deus perdoa qualquer pecado ou erro que você tenha cometido na busca do seu desígnio. Fracassos ocorrem. Deus não se surpreende com isso. Ele sabe que os homens caem. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos, capítulo 37, versículos 23 e 24. Homens de Deus às vezes caem mais de uma vez, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 16. Aqueles que andam com Jesus diariamente também falham. Ele previu isso. Observe o que disse a Pedro. Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. João capítulo 13, versículo de número 38. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. João capítulo 38, versículo de número 27. Jesus não o condenou, criticou ou destruiu. Ele simplesmente o perdoou. Ele transformou Pedro em um dos mais poderosos e magnânimos ganhadores de almas registrados no Novo Testamento. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículos de número 38 a 41. Ele até escreveu 2 cartas do Novo Testamento, 1º e 2º Pedro. Primeiro, Jesus deu esperança a Pedro, mostrando-lhe uma visão de suas vitórias futuras. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Então Cristo semeou na vida dele com as chaves do reino. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus, capítulo 16, versículo de número 19. Também o alertou sobre seu inimigo para aumentar o cuidado e a defesa de Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. O Mestre se revelou como intercessor pessoal do apóstolo para orar por ele. Mas eu rogarei por ti, para que tua fé não desfaleça. Lucas, capítulo 22, versículo de número 32. Por último, o Salvador deu a ele um desígnio que mostrou sua confiança de que Pedro iria completá-lo. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo de número 32. Uma das passagens mais tristes de toda a Bíblia é 2 Samuel 11. Um dos grandes campeões da fé, Davi, caiu em pecado. Primeiro ele cometeu adultério com Batseba. Depois foi além. Ordenou que o marido dela fosse assassinado em uma batalha. Mas um profeta do Senhor apareceu no palácio para confrontar Davi. As reprimendas podem ocorrer. Se você nunca visse Deus penalizar a rebelião, seria impossível crer que ele recompensaria a obediência. O juízo veio. Uma criança morreu. O primeiro filho de Davi com Batseba. Um filho de Davi, Amnon, estuprou a irmã Tamar. Outro filho, Salomão, teve seu irmão assassinado, Adonias. Mas Davi teve uma habilidade que transcendeu sua agilidade com a harpa.
Ele ultrapassou sua desenvoltura como um guerreiro no campo de batalha. Ele possuía uma capacidade que superava sua destreza na administração de todo o reino. Davi sabia arrepender-se. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 13. Você falhou? Seu coração está sufocado por seu erro? Um convite foi enviado à sua casa hoje. Vinde então, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo de número 18. A história de Sansão costuma ser contada para ilustrar o fracasso. Muitos não se lembram da recuperação dele, mas a vida de Sansão é uma coleção de milagres. Um anjo do Senhor apareceu para sua mãe e avisou do nascimento dele. Ela foi instruída a criar seu filho cuidadosamente como nazireu e instruí-lo na lei do Senhor, porque Deus tinha selecionado Sansão para ser um libertador de Israel. Juízes capítulo 13, versículo de número 2 a 5. Deus o havia escolhido. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e Sansão teve experiências sobrenaturais e uma força milagrosa. Juízes capítulo 14, versículos de número 6 e 19. Os inimigos miraram sua vida. Eles o emboscaram, planejaram cuidadosamente sua queda. Encontraram sua fraqueza, uma mulher. Ela era sensual, manipuladora, um peão nas mãos dos inimigos de Sansão. Dalila era persistente. Quis que ele abrisse seu coração e contasse o maior segredo de sua vida. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, ia-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Juízes, capítulo 16, versículos de número 16 e 17. Sansão falhou de forma trágica e terrível. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Juízes, capítulo 16, versículo de número 21. Entretanto, mudaram-se as estações, e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Juízes, capítulo 16, versículo de número 22. Quando eles o levaram diante dos príncipes dos filisteus e do povo, a fim de humilhá-lo, Sansão lembrou-se do passado. Ele se lembrou da presença de Deus, de sua unção e das vitórias eletrizantes. Sansão conhecia o coração de Deus. É um momento fantástico em sua vida quando você decide buscar restauração. Deus tem esperado por você. Como pai do filho pródigo, ele correrá para encontrá-lo no portão. Sim, ele irá. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Juízes, capítulo 16, versículos 28 e 30. E a história não acaba assim. Sansão é mencionado centenas e centenas de anos mais tarde entre os heróis da fé, em Hebreus 11. Ele é apontado no mesmo capítulo que Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e Samuel.
E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contado de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefete e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32 a 34. Deus fez isso por Sansão. Ele pode fazer por você. Em Hebreus, o nome de Batseba nunca é mencionado. O de Dalila nunca foi discutido. O ontem acabou. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. A sua responsabilidade é buscar, a de Deus responder. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Mas a misericórdia do Senhor é a de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmos, capítulo 103, versículos 11 a 14 e 17. Você deve manter o foco em seu desígnio. Seus melhores dias estão por vir. Lembre-se, Deus perdoa qualquer pecado ou erro que você tenha cometido na busca do seu desígnio.